E se eu te dissesse que uma jovem estudante de biologia acabou pendurada num precipício amazônico entre a vida e a morte? E que o homem que a salvou foi o mesmo que alguém tinha contratado para silenciá-la para sempre? Essa história de traição, sobrevivência e um improvável amor vai te mostrar como, às vezes, o destino coloca nossos piores medos frente a frente com nossa maior salvação. Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda a história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O sol começava a se esconder por trás das densas copas da floresta amazônica quando Sofia pisou em falso. Um segundo de distração, um movimento errado, e agora seus dedos arranhavam desesperadamente a beirada do penhasco, suas unhas quebrando contra a rocha úmida, enquanto seu corpo pendia sobre o abismo de quase 100 metros. Abaixo dela, apenas o vazio e o som distante de um rio correndo entre as pedras. Socorro! Alguém, por favor! O grito desesperado de Sofia ecoou pela floresta silenciosa. Suas mãos começavam a escorregar, os músculos tremendo pelo esforço sobre-humano de sustentar todo o seu peso. 23 anos de vida passaram como um filme em sua mente. A Faculdade de Biologia em São Paulo, o sonho de catalogar novas espécies na Amazônia, os avisos da mãe sobre os perigos da floresta. Agora, tudo terminaria numa queda para o vazio. Não era para estar sozinha naquela trilha. Carlos, seu orientador na expedição, deveria estar guiando-a. Ele conhecia cada centímetro daquele caminho que levava à área de estudo. Mas naquela manhã, Carlos apareceu com uma desculpa qualquer e pediu que ela seguisse sozinha pelo caminho marcado. É impossível se perder, ele garantiu com um sorriso que agora parecia suspeito demais. As pontas dos dedos de Sofia começaram a perder o contato com a borda do penhasco. Suas lágrimas se misturavam ao suor que escorria pelo rosto. Não quero morrer assim, pensou, sentindo o corpo ceder mais um pouco, a gravidade puxando-a para baixo. Foi quando um som de folhas esmagadas chegou aos seus ouvidos. Passos rápidos se aproximando. Ela reuniu o que restava de forças para gritar mais uma vez. Aqui, me ajude! Um homem surgiu entre a vegetação. Pele bronzeada, cabelos negros e lisos, corpo forte e ágil. Era um indígena. Seus olhos escuros se arregalaram ao ver a situação. Em um movimento rápido, ele se jogou no chão, estendendo o braço para Sofia. Segure firme, ele ordenou em um português claro, mas com sotaque característico. Sofia esticou a mão livre, seus dedos tocando os dele por um instante antes de escorregarem. Um grito escapou de sua garganta quando seu corpo desceu mais alguns centímetros. O indígena se esticou ainda mais, determinação estampada em seu rosto suado. Mais uma vez, confie em mim. Ela reuniu toda a sua força, esticando o braço novamente. Desta vez, as mãos se encontraram e os dedos dele se fecharam firmemente em torno do pulso dela. Com uma força que parecia impossível para seu corpo magro, o homem começou a puxá-la para cima. Empurre com os pés contra a rocha, ele instruiu enquanto puxava. Depois de segundos que pareceram horas, Sofia sentiu seu corpo ser erguido sobre a borda do penhasco. Ambos caíram na terra firme, respirando pesadamente. Ela tremava incontrolavelmente, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Obrigada, sussurrou entre soluços. Eu achei que ia morrer. O homem sentou-se, observando-a com curiosidade. Meu nome é Tainá. O que uma mulher branca faz sozinha nesta trilha perigosa? Sofia explicou sobre sua expedição de pesquisa, sobre Carlos, sobre como deveria estar estudando as orquídeas raras que cresciam apenas naquela região específica da floresta. Este não é lugar para caminhar sozinha, Tainá disse com seriedade, especialmente para alguém que não conhece a floresta. Meu guia disse que era seguro, Sofia respondeu, começando a se acalmar. Os olhos de Tainá se estreitaram. Seu guia mentiu.
As palavras caíram como pedras no estômago de Sofia. Seria possível? Carlos trabalhava há anos como guia e pesquisador associado. Por que mentiria sobre a segurança da trilha? Preciso voltar ao acampamento, ela disse tentando se levantar, mas suas pernas ainda estavam fracas demais. Vou levá-la, Tainá ofereceu. Mas primeiro precisamos cuidar desses cortes. Sofia não tinha percebido o quanto suas mãos estavam machucadas até aquele momento. Sangue escorria dos arranhões profundos que as rochas tinham deixado em suas palmas e dedos. Tainá abriu uma pequena bolsa de couro que carregava amarrada à cintura. Dela retirou algumas folhas que Sofia, mesmo sendo bióloga, não reconheceu. Ele amassou as folhas entre os dedos, liberando uma seiva verde escura, e então segurou as mãos dela com delicadeza, aplicando o remédio natural. Isso vai limpar e ajudar a cicatrizar, explicou. Meu povo usa há muitas gerações. A queimação inicial logo deu lugar a uma sensação refrescante. Sofia observou o rosto concentrado de Tainá enquanto ele cuidava de seus ferimentos. Havia algo intensamente magnético nele, uma presença que irradiava sabedoria e força, muito além de seus prováveis 30 anos. Você fala português muito bem, ela comentou, tentando distrair-se da dor. Um sorriso leve tocou os lábios dele. Estudei na cidade. Voltei para minha aldeia há 5 anos, quando meu pai, o pajé, ficou doente. Então você é filho do pajé? Sofia perguntou surpresa. Sou o pajé agora, Tainá respondeu com simplicidade. Meu pai faleceu há 2 anos. À medida que conversavam, Sofia começou a perceber que Tainá era muito mais do que sua primeira impressão sugeriu. Formado em biologia, como ela, pela Universidade Federal do Amazonas, ele agora combinava o conhecimento científico ocidental com a sabedoria ancestral de seu povo, os tucano. Quando terminaram os curativos, Tainá ajudou Sofia a se levantar. O sol já estava se pondo, tingindo a floresta de tons alaranjados. Não chegaremos ao seu acampamento antes do anoitecer, ele disse, olhando para o céu. É perigoso andar na floresta à noite, especialmente com você machucada. Então o que faremos? Perguntou Sofia, sentindo um arrepio de medo com a ideia de passar a noite na floresta. Minha aldeia está a menos de 1 hora daqui. Você pode ficar lá esta noite e amanhã cedo eu a levo de volta. Sofia hesitou. Ir para uma aldeia indígena que não conhecia, com um homem que acabara de conhecer? Mas então, Tainá acabara de salvar sua vida. Se quisesse machucá-la, poderia simplesmente ter deixado que caísse. Tudo bem, concordou finalmente. O caminho para a aldeia revelou a Sofia uma floresta diferente daquela que vinha estudando. Tainá apontava plantas medicinais, contava sobre animais que se escondiam nos troncos ocos, mostrava sinais quase imperceptíveis de trilhas e fronteiras naturais que seu povo respeitava há séculos. Como você me encontrou? Sofia perguntou de repente, percebendo que não tinha feito essa pergunta crucial. O lugar onde eu caí não estava em nenhuma trilha comum. Tainá continuou andando, mas seu passo diminuiu ligeiramente. Eu estava seguindo você. Sofia parou imediatamente, seu corpo enrijecendo. Me seguindo? Por quê? Ele se virou para encará-la, seus olhos escuros brilhando com algo que parecia culpa. Recebi um aviso. Um homem da cidade procurou nossa aldeia há 3 dias. Ofereceu dinheiro para que alguém observasse uma pesquisadora que estaria perto de nossas terras. Observasse? Sofia repetiu, incrédula. Você quer dizer me espionasse? Tainá suspirou. Ele disse que você estava roubando conhecimento indígena para vender para empresas farmacêuticas estrangeiras. Isso é absurdo, Sofia exclamou, sua voz ecoando entre as árvores. Estou estudando orquídeas raras, não estou roubando nada. Percebi isso. Tainá assentiu. Observei você por 2 dias. Vi como trata as plantas com respeito, como anota tudo com cuidado. Não age como alguém que quer explorar nossa terra. Sofia sentiu um frio na espinha. Quem era esse homem que falou com você?
Nunca o tinha visto antes. Branco, cabelo curto grisalho, óculos. Falava como alguém educado. A descrição era vaga, mas suficiente para que Sofia sentisse seu coração acelerar. Poderia ser Carlos, ou alguém da universidade, ou da empresa que financiava parcialmente sua pesquisa. E quanto pagou para você? Ela perguntou com amargura. Não aceitei o dinheiro, Tainá respondeu firmemente. Disse que apenas observaria e relataria o que visse. Meu povo não se vende. Continuaram caminhando em silêncio, Sofia absorvendo as implicações daquelas revelações. Quando finalmente chegaram à aldeia Tucano, o céu já estava completamente escuro, iluminado apenas pelas estrelas e uma lua crescente. A aldeia era uma mistura fascinante de tradição e modernidade. Casas circulares tradicionais, ao lado de algumas construções de madeira com telhados de zinco. No centro, uma grande maloca comunal de onde vinham sons de vozes e música. Várias pessoas saíram para recebê-los, olhando com curiosidade para Sofia. Tainá explicou a situação em sua língua nativa, fazendo gestos ocasionais em direção ao penhasco distante. Os rostos preocupados logo se transformaram em expressões de boas-vindas. Uma mulher mais velha, com o rosto marcado por rugas profundas e um sorriso caloroso, aproximou-se de Sofia. Esta é minha mãe, Yara. Tainá apresentou. Ela diz que você é bem-vinda em nossa casa. Yara pegou as mãos machucadas de Sofia entre as suas, examinando o curativo improvisado que Tainá havia feito. Balançou a cabeça em aprovação e disse algo para o filho. Ela diz que você tem mãos de quem respeita as plantas. Tainá traduziu, embora Sofia suspeitasse que havia mais na fala da mãe do que ele estava revelando. Naquela noite, Sofia foi convidada a participar da refeição comunal. Sentada ao lado de Tainá na grande maloca, ela observou fascinada os rituais, as conversas, as risadas. Era como estar em um mundo completamente diferente, embora estivessem a apenas algumas horas de distância do acampamento científico. Após a refeição, enquanto muitos se reuniam em torno de uma fogueira para contar histórias, Tainá conduziu Sofia até uma pequena casa separada das outras. Você pode dormir aqui esta noite, ele disse. É nossa casa para visitantes. Obrigada por tudo, Sofia respondeu, subitamente consciente de quanto devia a este homem. Não só por me salvar, mas por me trazer aqui, por compartilhar sua cultura comigo. Tainá sorriu, um sorriso que iluminou seus olhos escuros. Descanse bem. Amanhã cedo voltaremos ao seu acampamento. Naquela noite, apesar do conforto surpreendente da esteira tecida e dos cobertores macios, Sofia dormiu inquieta. Sonhos perturbadores misturavam a sensação de queda com rostos que se transformavam. Carlos virando o homem misterioso que pagara para segui-la, depois virando Tainá, depois virando algo escuro e ameaçador que a perseguia pela floresta. Acordou sobressaltada, quando os primeiros raios de sol começavam a penetrar pelas frestas da parede de palha. Por um momento, não reconheceu onde estava. Mas então, as lembranças do dia anterior voltaram em uma onda. Saiu da cabana para encontrar a aldeia já em plena atividade. Crianças corriam, mulheres preparavam alimentos, homens consertavam ferramentas e redes de pesca. Tainá conversava com um grupo de homens mais velhos perto da maloca central, mas assim que a viu, veio ao seu encontro. "Dormiu bem?" perguntou ele. "Não muito", Sofia admitiu. "Tenho muitas perguntas, muitas preocupações." "Compreensível. Venha, coma algo antes de partirmos." Após um café da manhã de frutas frescas e um tipo de mingau que Sofia nunca havia provado antes, eles se prepararam para a jornada de volta. Yara apareceu com um pequeno pacote embrulhado em folhas. "Para suas mãos", traduziu Tainá. "Aplique 2 vezes ao dia." Sofia agradeceu, tocada pela gentileza. Despediu-se dos outros membros da aldeia que havia conhecido na noite anterior e então seguiu Tainá pela trilha que levava de volta ao mundo que conhecia.
Caminharam por cerca de 2 horas, conversando sobre plantas, sobre a universidade onde Tainá estudara, sobre as mudanças que a região vinha enfrentando nos últimos anos. Era surpreendente como se sentiam à vontade um com o outro, como se fossem amigos de longa data e não pessoas que haviam se conhecido no dia anterior, em circunstâncias tão extremas. Quando começaram a se aproximar da área do acampamento, Tainá ficou subitamente tenso. "O que foi?" perguntou Sofia, notando a mudança. "Algo não está certo", ele murmurou, olhando ao redor. "Há pegadas demais nesta trilha. Pessoas procurando por algo ou alguém." Um arrepio percorreu a espinha de Sofia. "Você acha que estão me procurando porque não voltei ontem?" "Talvez", Tainá respondeu, mas seu tom sugeria que ele pensava em outra possibilidade. Continuaram com mais cautela agora, Tainá constantemente verificando o entorno, parando para ouvir sons da floresta. Finalmente, ao contornarem uma grande árvore caída, viram a clareira onde estava montado o acampamento de pesquisa. Havia uma agitação incomum. Além dos 3 barracos habituais da equipe de Sofia, agora havia uma tenda extra e um jipe estacionado na área limpa. Pessoas andavam de um lado para o outro, falando em rádios comunicadores. "Parece que realmente estão procurando por você", Tainá comentou. Sofia sentiu um misto de alívio e apreensão. "Devo ir? Eles parecem preocupados." Tainá segurou seu braço suavemente. "Tenha cuidado. Lembre-se do que conversamos. Alguém pagou para que você fosse seguida, e seu guia a enviou sozinha por uma trilha perigosa. Você acha que Carlos tentou?" Sofia não conseguiu completar a frase. A ideia era terrível demais. "Não sei", Tainá respondeu honestamente. "Mas confie em seus instintos. Se sentir que algo está errado, venha para a aldeia. Estarei observando por alguns dias, para garantir sua segurança." Sofia assentiu, emocionada com a proteção oferecida. Impulsivamente, inclinou-se e beijou o rosto de Tainá. "Obrigada por tudo." Por um momento ficaram olhando um para o outro, algo não dito pairando entre eles. Então, Sofia se virou e caminhou em direção ao acampamento. Assim que entrou na clareira, foi avistada. Gritos de "Ela está aqui!" e "Encontraram ela!" ecoaram. Carlos foi o primeiro a chegar até ela, seu rosto uma máscara de preocupação. "Sofia, graças a Deus, estávamos desesperados." "Onde esteve?" Ela observou o rosto do mentor, procurando sinais de falsidade, mas viu apenas o que parecia ser genuíno alívio. "Me perdi na trilha", respondeu vagamente. "Caí e me machuquei." "Seus braços, suas mãos!" Carlos exclamou, notando os ferimentos. "Precisamos cuidar disso imediatamente. Já chamamos resgate, tem uma equipe médica a caminho." Enquanto era conduzida para o acampamento, Sofia olhou para trás uma última vez. Tainá havia desaparecido entre as árvores, mas ela sabia que ele estava lá, observando, protegendo. Nos dias que se seguiram, Sofia foi examinada por médicos, questionada sobre o acidente e acabou convencida a retornar a São Paulo para se recuperar adequadamente. Carlos mostrou-se extremamente solícito, quase exageradamente preocupado com seu bem-estar. Insistiu que a queda havia sido culpa dele por não ter verificado melhor a trilha antes. Mas algo na atitude dele não parecia certo para Sofia. As explicações eram elaboradas demais. A preocupação parecia ensaiada. E então, na noite antes de sua partida, enquanto arrumava suas coisas, encontrou algo estranho em sua mochila de equipamentos. Entre suas anotações e livros de referência, havia uma pasta que não era sua. Dentro, documentos detalhando componentes químicos de plantas amazônicas, análises de princípios ativos e, o mais alarmante, planos para patentes farmacêuticas baseadas em conhecimentos tradicionais indígenas, sem qualquer menção à compensação ou crédito às comunidades originárias. O nome da empresa no cabeçalho dos documentos a fez congelar: Bioverde Farmacêutica, a mesma que financiava parcialmente sua pesquisa.
E na última página, a assinatura que confirmou suas suspeitas. Carlos Mendes, consultor científico. Tudo ficou claro. Carlos estava usando sua pesquisa legítima como cobertura para a biopirataria. Sofia representava um risco, uma pesquisadora honesta que poderia descobrir o esquema. A verificação da trilha nunca aconteceu. Ele a enviara conscientemente por um caminho perigoso, esperando que um acidente resolvesse o problema. Guardando cuidadosamente os documentos em seu laptop, Sofia tomou sua decisão. Não voltaria para São Paulo no dia seguinte. Tinha uma visita importante a fazer primeiro. Na manhã seguinte, alegou precisar verificar um último ponto de coleta antes de partir. Carlos insistiu em acompanhá-la, mas Sofia foi firme, dizendo que precisava de um tempo sozinha para fazer as pazes com a floresta após o acidente. Relutante, ele acabou concordando, mas ela notou como seus olhos a seguiam enquanto se afastava do acampamento. Em vez de seguir para o ponto de coleta, Sofia tomou a trilha que levava à aldeia Tucano. Seu coração batia acelerado. Não apenas pelo medo de estar sendo seguida, mas também pela expectativa de ver Tainá novamente. Quando chegou à aldeia, Tainá estava lá, como se a estivesse esperando. Seus olhos se iluminaram ao vê-la, mas seu sorriso desapareceu ao notar sua expressão grave. "Você descobriu algo", ele disse. Não era uma pergunta. Sofia mostrou os documentos que havia encontrado, explicando a situação. Tainá ouviu atentamente, seu rosto endurecendo à medida que compreendia a extensão da traição. "Isso afeta não apenas meu povo, mas todas as comunidades indígenas da região", ele disse quando ela terminou. "Essas empresas roubam conhecimentos que levaram séculos para serem desenvolvidos, patenteiam como se fossem deles e nunca devolvem nada. Preciso denunciar isso", Sofia afirmou. "Mas tenho medo. Carlos tem conexões poderosas e já tentou me silenciar uma vez." Tainá pegou suas mãos, agora quase curadas graças ao remédio que Yara havia preparado. "Não está sozinha nessa luta." Nos dias que se seguiram, Sofia não retornou a São Paulo como estava planejado. Em vez disso, com a ajuda de Tainá e utilizando os contatos que ele tinha na universidade, começou a reunir provas contra Carlos e a Bioverde. Descobriram que o esquema era maior do que imaginavam, envolvendo outros pesquisadores e várias comunidades indígenas que tinham sido enganadas. Enquanto trabalhavam juntos, algo mais crescia entre Sofia e Tainá. Uma conexão que ia além da parceria na investigação. Noites conversando sob as estrelas, compartilhando histórias, sonhos e medos. Toques cada vez mais frequentes. Olhares que duravam mais do que o necessário. Carlos, enquanto isso, começou a suspeitar que algo estava errado quando Sofia não chegou a São Paulo na data prevista. Após várias ligações não atendidas, ele retornou à região, determinado a encontrá-la. Foi numa tarde chuvosa, 3 semanas após o acidente no penhasco, que o confronto finalmente aconteceu. Sofia e Tainá estavam retornando à aldeia após uma reunião com líderes de comunidades vizinhas, quando avistaram um jipe familiar estacionado na trilha principal. Carlos estava encostado no veículo, braços cruzados, uma expressão fria no rosto. "Sofia", ele chamou quando a viu. "Que coincidência encontrá-la aqui com seu amigo indígena." O tom condescendente ao se referir a Tainá fez o sangue de Sofia ferver, mas ela manteve a calma. "Não é coincidência nenhuma, Carlos. Você me rastreou." Ele deu de ombros, sem negar. "Estávamos preocupados. Você desapareceu, não atende ligações. E agora descubro que está vivendo numa aldeia. O que aconteceu com sua pesquisa? Com seu compromisso científico?" "Meu compromisso é com a verdade", Sofia respondeu, dando um passo à frente. "E a verdade é que você está roubando conhecimentos tradicionais para lucrar com eles." "Eu vi os documentos, Carlos." O sorriso no rosto dele desapareceu instantaneamente. "Você não sabe do que está falando." "Sei exatamente do que estou falando. Assim como sei que você me mandou por aquela trilha esperando que eu caísse."
Foi conveniente, não? Uma estudante inexperiente sofrendo um acidente na floresta. O rosto de Carlos empalideceu por um momento, mas logo recuperou a compostura. Isso é ridículo. Por que eu faria algo assim? Porque ela representava um risco. Tainá interveio, sua voz calma, mas firme. Uma pesquisadora honesta observando de perto suas atividades ilegais. Carlos olhou de um para o outro, percebendo que estava encurralado. Sua expressão mudou, tornando-se mais dura, mais ameaçadora. Vocês não têm provas de nada. E mesmo que tivessem, quem acreditaria? Uma estudante traumatizada após um acidente e um índio que mal saiu da selva. Este índio que mal saiu da selva tem mestrado pela mesma universidade que você, Sofia rebateu furiosa. E quanto às provas, temos todas de que precisamos. Várias cópias, em vários lugares seguros. Carlos riu, mas havia nervosismo em sua risada. Vocês não sabem com quem estão mexendo. A Bioverde tem advogados, tem políticos no bolso. Isso vai acabar com sua carreira antes mesmo de começar, Sofia. Algumas coisas são mais importantes que carreiras. Ela respondeu simplesmente. Por um momento tenso, os três ficaram em silêncio. Apenas o som da chuva na vegetação ao redor. Então Carlos fez um movimento repentino em direção ao bolso de sua jaqueta. Tainá reagiu instantaneamente, colocando-se na frente de Sofia. Mas Carlos apenas tirou um celular. Isso não acabou, ele disse, entrando no jipe. Vocês vão se arrepender de terem me desafiado. Enquanto o veículo se afastava, Sofia soltou a respiração que nem percebeu que estava segurando. Ele vai tentar impedir a divulgação das provas. Não vai conseguir, Tainá garantiu. Já enviamos cópias para jornalistas, ONGs, promotores. A história já está circulando. Ele estava certo. Nos dias que se seguiram, a história explodiu na mídia. Esquema de biopirataria na Amazônia descoberto por jovem pesquisadora era a manchete em vários jornais. A Bioverde tentou negar, depois tentou abafar o caso, mas era tarde demais. Outras empresas envolvidas em atividades similares também começaram a ser investigadas. Carlos desapareceu, provavelmente fugindo do país antes que pudesse ser indiciado. Sofia recebeu ofertas de várias universidades e instituições de pesquisa, impressionadas com sua integridade e coragem. Mas a oferta mais significativa veio de Tainá, numa noite estrelada, 2 meses após o dia em que ele a salvara do penhasco. Estamos iniciando um centro de pesquisa etnobotânica aqui na aldeia, ele explicou, enquanto caminhavam pela beira do rio, combinando conhecimento tradicional com metodologia científica. Queremos que as comunidades indígenas sejam as protagonistas das pesquisas sobre suas próprias plantas, sua própria cultura. Isso é maravilhoso, Sofia respondeu, genuinamente entusiasmada. Precisamos de uma coordenadora de pesquisa, Tainá continuou, parando para olhá-la nos olhos. Alguém que entenda tanto o mundo acadêmico quanto o valor do conhecimento tradicional. Alguém como você. Sofia sentiu seu coração acelerar. Você está me oferecendo um emprego ou algo mais? Tainá sorriu, aquele sorriso que agora ela conhecia tão bem. Os dois. O emprego porque você é a pessoa mais qualificada que conheço. O algo mais porque desde que te puxei daquele penhasco, não consigo imaginar minha vida sem você nela. Sofia não respondeu com palavras. Em vez disso, aproximou-se e o beijou. Um beijo que continha promessas de um futuro construído sobre respeito, paixão e propósito compartilhado. O acidente que deveria ter silenciado Sofia para sempre acabou levando-a exatamente para onde ela deveria estar. Nos braços de um homem que a salvou não apenas da queda, mas de uma vida em que nunca teria descoberto sua verdadeira força e seu verdadeiro amor.
E enquanto a lua se refletia nas águas calmas do rio Amazônico, Sofia percebeu que às vezes precisamos quase cair para descobrir quem realmente vai nos segurar.